Boa noite, Matheus. Matheus já está online aí com a gente. Teve um probleminha aí com a imagem, com a transmissão no primeiro, mas aí deixamos o link lá para o pessoal. Beleza. Isso aí, vamos iniciando aqui então, né? Boa noite a todos. Agradecer aí a presença de vocês. Não sei como é que tá o som tá agradável ou tá muito ruim? Eu sei que tá dando uma certa interferência, né? O som não tá em 100%, mas vamos ver se a gente consegue fazer essa transmissão hoje. Apesar desses imprevistos aí que ocorreram, né? Muito bem. Então, vamos iniciar o nosso webinar sobre o medo de dar orçamentos, né? Realmente, alguns acham que não tem medo de dar orçamentos, né? E aí, talvez a pessoa pode até dizer, não, medo de orçamento eu não tenho. Quando a pessoa não tem medo, é porque realmente ela não está levando a sério, né, a importância de um orçamento. Porque quando a pessoa realmente vê que o orçamento é a sobrevivência da empresa, e através dele você vai fechar um contrato ou não, aí muda de figura, né? Realmente a gente consegue perceber o peso e o desafio que é de dar um orçamento. E quanto maior, né, o orçamento, quanto maior a necessidade da empresa de adquirir faturamento e renda, maior, então, são as dificuldades de se fazer um orçamento. E aí dá aquele frio na barriga, né? Porque a gente sabe da necessidade que precisa fechar e precisa ser assertivo, porque não adianta simplesmente eu fechar um orçamento sem lucro, né? Então é nessa hora que quando você chega na frente do cliente, ele fala, e aí, quanto que vai ficar o valor? E aí dá aquele nó na barriga, aquele frio, né? E a gente começa aí a suar frio, outros têm dificuldade aí de fazer, de falar o valor e acabam às vezes fazendo um valor menor, né? Ou demonstram insegurança e o cliente acaba não fechando. Então hoje nós vamos abordar aqui duas partes principais, né, sobre esse medo de dar orçamento. A primeira delas é com respeito a como vencer o medo, demonstrar segurança, e a segunda, né, relacionado com a lucratividade. A lucratividade que você precisa ter aí no orçamento. Então, primeiro, o medo, né? Quando você está inseguro para dar um orçamento, o medo ele vai ser inevitável. E é exatamente assim que acontece com muitos eletricistas, né? Você já ouviu dizer que o cachorro sente cheiro de medo? Né? E isso é um ditado que muitos falam, né? O cachorro sente o cheiro do medo e ataca. Na verdade, o cachorro não sente o cheiro do medo, né? Eles percebem quando uma pessoa está com medo, sim, mas não é através do cheiro. Uma veterinária e terapeuta chamada Rubia Burnier, ela disse que o cão ele age com agressividade diante de alguém, não é pelo cheiro, mas é a atitude, olha só, atitude, postura, tensão muscular e a expressão facial. Olha que interessante, né? Então, quando o cão percebe que você está com medo, o animal interpreta isso, né? O cão interpreta isso como uma ameaça e ele começa a reagir aí para se defender. Olha que interessante, né? E ela conclui dizendo assim, quando sentimos medo, nosso organismo entra num estado de estresse, né, que desencadeia uma reação física, né, com o aumento do batimento cardíaco, do fluxo sanguíneo, do cérebro, os músculos, né, a respiração muda, as pupilas dilatam, a pessoa começa a suar frio. Então, o animal ele percebe esse comportamento e aí ele ataca para se defender. Isso não é diferente com os nossos clientes. Né? É claro que eles não são animais, realmente. Porém, as pessoas percebem, elas percebem quando a gente está inseguro. Né? E elas sentem que quando a outra pessoa está nervosa e insegura, ela acaba agindo como cão. Ela se fecha para se proteger. E aí, meu amigo, minha amiga, já é tarde demais, né? A pessoa ela vai se fechar para o nosso orçamento ou para o que nós temos a oferecer para ela. E aí a dificuldade de você conseguir fechar o orçamento vai ser praticamente impossível. E aí a pessoa vai te falar, bom, depois eu te ligo, eu vou pensar direitinho e te dou um retorno. E aí, você pode esquecer, já era, né? Então, como que a gente pode vencer a insegurança?
Primeiro passo, a gente tem que analisar as características do comportamento de uma pessoa insegura. O que acontece quando uma pessoa é insegura? Ela demonstra, né, algumas atitudes na fala, do que como ela conversa, o que ela está expressando. Vamos ver algumas principais dessas características que estão relacionadas com medo na hora de dar orçamento? As características são muitas que demonstram insegurança. Porém, eu vou citar aqui algumas que estão relacionadas com o assunto, que é a gente ter segurança na hora de transmitir a informação para o nosso cliente. Bom, primeiro, a pessoa ela sente a necessidade de ser superior, de demonstrar superioridade, segurança e exibir ali as suas conquistas. Então, por exemplo, ela chega, né, para o cliente e fala assim, olha, eu sou um eletricista já há não sei quantos anos, 30 anos, eu já fiz trabalhos para prédio X, empreendimentos não sei o quê, eu sou eletricista industrial e que eu tenho muitas habilidades, blá, 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 blá. Então, começa a querer falar, né, da sua superioridade, da sua segurança. Quando a pessoa está falando isso, qual a importância disso para o cliente? Na hora do fechamento da venda, de passar orçamento? Nenhuma, né? Então, isso é uma demonstração de segurança. Outros ainda falam, eu sou formado em robótica, eu tenho doutorado, sou engenheiro, tal, tal, blá, 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 blá. Isso aí é só conversa furada, né? A pessoa não está interessada nisso. Então, o que você começa a falar isso para o cliente, o que mostra para ele? Fala assim, ele está falando isso daí porque ele deve estar querendo cobrar muito caro. Então, não vou nem dar continuidade no serviço, você está se exaltando. Só isso que pode acontecer, né? E o cliente acaba se afastando. Então, esse é um problema, né? Querer se mostrar, querer falar, né? Começar a exaltar os seus conhecimentos. Então, isso não resolve. O outro medo, outra característica, é de você se arriscar e perder, né, aquela oportunidade. Então, por exemplo, você pode falar, poxa, se eu não fechar agora, eu vou perder esse serviço, o que eu vou fazer? Né, eu preciso fechar. Então, quando você fica com isso na sua cabeça, né, se preocupando que não vai conseguir fechar o orçamento, vai só trabalhar ao contrário de você. Né? Então, você não vai conseguir ter segurança, e o cliente vai perceber isso, vai ver que você está estranho, e vai acabar se fechando, né, que é a reação normal do ser humano, e isso é inconsciente. Um segundo ponto é ser perfeccionista demais, excessivo, né? Então você fica, poxa, não está bom orçamento, devia ter pensado melhor, devia ter calculado melhor, né? Será que se eu tivesse preparado uma documentação melhor? E isso você fica com essa insegurança e acaba demonstrando para o cliente novamente. Acaba perdendo aí a comunicação com o cliente. Outra é a incapacidade de falar o que você pensa, né? E expor aí as suas ideias. Então, o cliente faz uma pergunta sobre o seu trabalho e você não sabe explicar e você fica meio que gaguejando e tal. Pronto, né? Perdeu. Não soube explicar, dar uma resposta concisa ali para a pessoa, já era. Uma outra característica de segurança é a necessidade de inferiorizar outras pessoas para se sentirem superiores, tá? Por exemplo, você chega para o cliente e fala assim, olha, eu sei que tem muito eletricista aí, que vai fazer um preço barato para você, mas é eletricista ruim, caloteiro, que não sabe trabalhar, começa a fazer o serviço para no meio do caminho, só dá problema, e começa a desvalorizar outras pessoas. Isso também é uma forma de você demonstrar insegurança. E muitas pessoas não gostam, né? E a pessoa acaba se fechando. E aí a pessoa pode pensar, poxa, ele está falando isso, está desfazendo de outro para poder conseguir o serviço, então essa pessoa aí já está com uma conversa meio estranha e você acaba perdendo. E aí, você, achando que era algo benéfico que você está fazendo, você estava dando, como diz aquele ditado, um tiro no próprio pé. Então é muito importante nós tomarmos cuidado com essas ações quando a gente vai passar o orçamento para o cliente, né? Isso é na hora da presença, ou conversando por telefone, né? Tudo que a gente for falar para a pessoa pode fazer com que ela desista e se feche para não dar continuidade ao orçamento. Mas alguém pode falar, não, eu já falei isso para alguns clientes e acabei fechando. Sim, para cada caso, para cada regra existe uma exceção. Porém, a gente não pode se iludir, porque um cliente que quer um bom serviço, um cliente de qualidade, ele é muito mais criterioso. Com certeza, uma pessoa confiante faz toda a diferença, não só na hora de fechar o orçamento, mas para que ele tenha sucesso como empreendedor. E aqui, até agora eu falei sobre algumas formas de você demonstrar insegurança, né? Quando a pessoa demonstra insegurança na forma de falar, na forma de se expressar, que pode ser pessoalmente ou por telefone.
Mas também existem expressões, né? Quando a pessoa age, às vezes a forma como ela movimenta os braços, a forma como ela movimenta os pés, demonstra insegurança. Mas agora não dá tempo, né? Hoje não dá tempo para a gente falar tudo a respeito disso. O importante é a gente saber, né, e se precaver para que não tenhamos essa insegurança de frente ao cliente. E como? Então vem a pergunta, né, que não quer calar. Como é que a gente pode, né, deixar de ficar inseguro e então ter confiança? O segredo está em aumentar a sua autoconfiança. E para que a gente seja autoconfiante, é importante que nós, né, nos conheçamos. O autoconhecimento. Então, o autoconhecimento ele é primordial na hora de fazermos ou de demonstrarmos, ou agirmos com confiança perante as pessoas. Porém, cabe um alerta aqui. Como nós estamos falando do empreendimento, então nós precisamos ter autoconhecimento do nosso empreendimento. Nós não estamos falando aqui em âmbito pessoal, né, mas sim em âmbito profissional. Então, o autoconhecimento do empreendimento é algo importante. Quanto mais você conhece os pontos fortes e os pontos fracos do seu empreendimento, maior a probabilidade de você transmitir confiança para o seu cliente, confiança na hora de demonstrar o orçamento. Existem até algumas ferramentas que são usadas para a gente identificar esses pontos e ir melhorando passo a passo, né? O análise SWOT, por exemplo, é uma outra live nós podemos falar sobre essa ferramenta importantíssima. Mas, como que a gente está falando hoje sobre conhecer melhor o seu empreendimento, né, para fazer a apresentação, como é que a gente pode fazer isso? Né? Por exemplo, quando formos questionados por um cliente com respeito ao valor do orçamento, né, nós precisamos dar uma resposta direta. Né? Nós não podemos dar uma resposta genérica. Por exemplo, ele fala para você assim, o cliente chega para você e fala, mas quantos dias vai demorar a obra? Você fala, vai demorar 30 dias para a obra ficar pronta. E aí o cliente pergunta, mas por que vai demorar 30 dias? Aí existe a diferença da resposta específica e a genérica. A resposta genérica, ele vai falar assim, porque é assim mesmo, né? Demora, porque é complicado. Então a obra é assim, demora mesmo. Tá vendo? É uma resposta muito genérica. É que nem quando a mãe fala para o filho, falou, filho, você não vai sair de casa hoje. O filho fala, mas por quê, mãe? Por que não? É uma resposta genérica, né? Não tem, porque não é resposta. Então, como que a gente poderia ser mais específico nesse caso? O cliente pergunta, por que vai demorar 30 dias o seu orçamento? Então, nós poderíamos dizer para o cliente, olha, vai demorar 30 dias, porque quando eu faço a programação do meu trabalho, eu sempre levo em consideração possíveis atrasos. Atraso em entrega de mercadoria, algum imprevisto na obra. Então, para que eu possa entregar a obra num prazo combinado, eu sempre peço uma extensão um pouco maior. Por que isso? Se eu peço para o senhor 20 dias e entrego com 30, né, de repente você se programou para já começar outra coisa na sequência, e eu vou atrasar todos os outros trabalhos. Agora, se eu peço para entregar com 30 e entrego com 20, né, o senhor vai ficar satisfeito porque eu consegui aí entregar o trabalho conforme combinado e até com prazo de antecedência. Olha só, essa é um tipo de resposta específica, não é genérica. E o cliente percebe isso, né? E isso já vai causar para você um ponto a mais se você está disputando com outro concorrente. Né? Qual foi a diferença das duas respostas? Uma você transmitiu confiança e planejamento, e a outra você deu uma resposta genérica. Se o seu concorrente usou a genérica, ele perdeu para você, você já ganhou um ponto, está na frente. Né? Então, a importância... Isso aqui, claro, foi uma simulação, né? Uma forma hipotética, né? Uma situação hipotética aqui, e um exemplo do que pode acontecer. Mas é bom nós nos prepararmos para outras perguntas que forem vir. Se você estiver preparado e der respostas, né, exatas, respostas significativas e não genéricas, a chance de fechamento sua é muito maior. Mas não é só isso, né? Aí vem o grande problema. Na hora que o cliente pede o desconto. E aí é um dos grandes desafios, né, que os eletricistas realmente têm que enfrentar. Né? É a hora que o cliente fala, mas e o desconto? Ou o cliente fala para você, está muito caro. Bom, isso aí é 95% dos casos, né? É pensar demais que o cliente não vai pedir um desconto, ou até nós mesmos às vezes ficamos preocupados com o valor. Como é que a gente faz para resolver esse gargalo? Porque, com certeza, né, tem um ditado que eu gosto muito, e esse ditado
ele ajuda na hora de a gente lidar com clientes que querem muito desconto. O ditado, ele é simples, mas é libertador. Ele diz assim: quem vem por dinheiro vai. Né? Olha só, quem vem por dinheiro vai. Por quê? Traduzindo significa o quê? Quem procura só valor é um cliente que não valoriza a qualidade do serviço com atendimento. Então, quando você dá todo o desconto para ele, começa a realizar trabalhos para ele, amanhã depois parece um mais barato, ele vai te largar. Né? Ou, melhor, né? Dizendo a expressão mais barato, acho que não seria a expressão correta, mas vem outro que dá um valor menor que o seu e ele vai embora. Por quê? Porque ele veio a você por dinheiro. E ele vai embora por dinheiro. E isso é libertador. Né? Por quê? Porque existe um limite para você poder entregar o seu trabalho. Né? Vamos supor que você... Vamos usar a ilustração aqui de um celular. Né? Se um lojista compra um celular por R$500 e ele vai vender por 100, por R$1.000, tá? E um cliente chega para ele e fala, olha, eu só pago para você 700. Cabe ele decidir se os custos dele comportam. Mas se o cliente quiser por 500, ele fala, poxa, o preço que eu comprei, e se o cliente quiser por 400? E aí ele já está pagando 100 para vender. Então, significa o quê? Da mesma forma, nós, prestadores de serviço, o nosso trabalho tem um limite. Né? Vai chegar um momento que você tem que conhecer os seus custos e abaixo daquilo se torna prejuízo. E se o cliente for embora porque você não atendeu ele com prejuízo, de quem foi o lucro? De ter perdido o cliente? É nosso, né? Na verdade, nós não perdemos o cliente, nós evitamos um trabalho que daria prejuízo. E aí, a gente vem àquela pergunta, né? Mas até onde eu posso chegar? E se falando de lucro, nós precisamos ter, então, bom conhecimento dos nossos lucros, né? Porque assim, nós vamos ter tranquilidade e saber até onde vai chegar. É que nem a ilustração que eu usei aqui do celular. A pessoa sabe por quanto ela pagou. Então, tem os custos para venda ali, né? Custos de transporte, logística, tudo tal. Então, ele sabe que ele pode vender no mínimo, por R$700. Ele não vai abaixar mais que isso. E nós também temos que conhecer. O prestador de serviço precisa entender, ter autoconhecimento do seu empreendimento. Saber até onde ele pode chegar. E como é que a gente consegue fazer isso? Vamos usar aqui uma outra ilustração. Imagine que você pega uma obra de uma casa, 100 metros quadrados, tá? E você conhece bem já ali os seus custos, tá? Você já analisou, sabe exatamente quanto que você vai ter de custo diário para fazer aquela obra. Então, você calcula ali que o seu custo diário, você pode chegar no mínimo de R$300. Beleza. E aí o cliente chama você para fazer essa obra de 100 metros quadrados, você vai para a obra e fala, aqui, eu acho que eu vou gastar 30 dias para fazer a obra. Beleza. Aí você pega 300 vezes 30, e aí você tem aí o valor da sua obra. Tá? Minha obra vai ficar em R$9.000. Tudo bem. Aí o concorrente seu chega, e ele tem os custos bem definidos também, exatamente como você, e agora ele olha a obra, mas ele tem uma diferença. Ele sabe exatamente o tempo que ele gasta. Né? E você não sabia. E ele observa que o tempo para ele entregar aquela obra é de 20 dias. E aí, então, ele faz o cálculo 300 vezes 20, ele consegue entregar por R$6.000. Ele sabe que está dando lucro para ele. Então, ele passa o orçamento 30% menor que o seu. Quem que vai ganhar o orçamento? Né? Com certeza, o eletricista que tinha o tempo mais acertado, né? Ele tinha conhecimento do tempo que ele gastava para fazer aquela obra. Então, o que observamos aí? Quando você tem tudo bem alinhado, você se torna mais competitivo. Por isso que é importante ter o conhecimento exato do tempo que você vai gastar para a obra. Qual que é o seu custo bem acertado. Quanto mais organizado e planejado tiver o custo da sua empresa, né, o tempo que você gasta para realizar as obras, mais competitivo você fica. Às vezes um concorrente dá um orçamento menor que o seu, e você fala, poxa, o cara tá louco, ele vai pagar para trabalhar. Será? Não. Às vezes ele está bem acertado, ele tem assertividade em tempo, assertividade em lucro, desenvolver um sistema de trabalho, de repente, mais rápido que o seu, né, produtividade. Ou talvez não, só ele tem uma assertividade no tempo, e aí ele acaba ganhando de você no orçamento. Você pensa que o orçamento dele está baixo. Porém, faltou um planejamento, um conhecimento. E dentro do curso Instalador Master, tem um método que eu desenvolvi que chama CNI.
que é custo médio por instalação. Né? E dentro desse custo médio por instalação, esse índice, que é parecido com o CUB, que é o índice médio de construção civil, né? O CMI, você desenvolve ali uma planilha, vai conhecendo os seus tempos de trabalho e custo, então consegue ser mais assertivo quando você for fazer um orçamento. Por quê? Porque você sabe exatamente quando você gasta para fazer o seu trabalho, o tempo e qual é o seu custo bem alinhado. Então é fácil. Você precisa ter o custo bem alinhado e o tempo de trabalho bem determinado. É fácil de entender, né? Mas não é fácil de realizar. Para realizar isso, exige realmente esforço, planejamento. Né? E dentro do método Instalador Master, a gente ajuda vocês a desenvolver, né, esse conhecimento, a como criar essa forma de trabalho, como fazer essas anotações, como acompanhar o trabalho, como definir bem os custos, né, para que você tenha tudo bem alinhado. Inclusive, né, deixar um recado para vocês aqui, que nós estaremos aí nesse mês abrindo uma nova turma, né, para o nosso método do Instalador Master, onde a gente ensina eletricistas autônomos a faturar R$100 mil por ano, tá, com contratos recorrentes. É uma técnica, um método, usando contratos recorrentes, um eletricista autônomo pode faturar R$100 mil por ano. Então, logo a gente vai estar abrindo essa turma. Acompanhe aí o meu canal no Facebook, no YouTube, né? Também tem o Telegram. Vou deixar para vocês na descrição aqui, no canal do Telegram, né? Para que vocês possam acompanhar as novidades que a gente está desenvolvendo. Então, o que nós podemos perceber aqui, resumindo, né? Para que a gente consiga acertar no orçamento, é importante nós termos confiança. E como é que a gente vai desenvolver essa confiança? Como nós vimos, né? No início, até eu citei aquela brincadeira do cachorro. O cachorro, ele não percebe pelo cheiro, mas ele percebe pelas nossas ações, as nossas atitudes. E o cliente também percebe essa insegurança, né? Quando nós estamos na frente dele, a forma como nós nos comportamos. Então, falar de forma a criticar, denegrir outros, né? Querer chamar atenção demais para si, né? Querer falar das suas habilidades. Então, isso é tudo demonstração de insegurança. Né? Achar que tem que ser tudo certinho, né? Lembre-se, melhor feito do que perfeito. É importante que você tenha um trabalho bem elaborado para o seu cliente, mas nunca você vai atingir a perfeição. Isso vai te dar segurança, né? Você tem certeza disso. Outra coisa, o medo de perder o serviço, né? Quando você conhece bem os seus custos, se você perdeu o cliente porque ele ia te dar prejuízo, você não vai ficar com remorso com isso. Então, é aquele ditado que ajuda muito, né? Cliente que vem por dinheiro vai. Por isso, é importante que nós saibamos até onde a gente pode chegar, ter o nosso planejamento bem definido, né? Então, planejamento dentro de uma empresa, a gestão, é importantíssimo. Né? Isso vai gerar competitividade. Você vai ficar uma empresa, um prestador de serviço competitivo, e você vai conseguir gerar muito mais trabalho. E você vai ter o preço assertivo, onde você vai ser diferenciado dos seus concorrentes. Beleza, galera? Essa é a nossa live de hoje. Agradeço aí a atenção de todos, né? Foi muito bom a gente passar esses minutos juntos, só para trocar algumas ideias aí. E agora, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma dica muito importante. Buscar conhecimento é algo que é fundamental para um gestor. Cada R$1 que você investe em conhecimento, ele retorna 3 vezes mais para você em lucratividade. Então, um gestor, ele está sempre buscando o seu autoconhecimento e se desenvolvendo a cada dia, passo a passo. Essas nossas sacadas de hoje. A gente se vê na próxima live. Um grande abraço a todos. Até mais.